A arte gótica foi uma expressão artística da Baixa Idade Média que pendurou até o Renascimento, sendo criada pelos bárbaros após a invasão do Império. A área de arte das catedrais ela era realizada na cidade. Foi uma reação no estilo românico e pretendeu rivalizar com os mosteiros e basílicas que eram construídos no campo. Isso porque nesse momento as cidades começaram a crescer por causa da economia fundamentada no comércio. Um marco histórico desse movimento ocorreu nas imediações de Paris, quando a Abbadia Real de Saint-Denis foi construída entre os anos de 1137 e 1144. Essa basílica é considerada a primeira edificação com características da arte gótica, como sua fachada com 3 portas que levam às 3 naves dentro da igreja. Os principais artistas góticos: Giovanni da Milano, Giottino, Tommaso da Modena, Lorenzo Mónaco, Hans Memling e Donatello. Boa tarde, meu nome é Andressa e eu vou explicar para vocês a origem do termo gótico. Originalmente, gótico deriva-se de godos, povo germânico considerado bárbaro, que diluiu-se aproximadamente no ano 700 d.C. Assim, o termo goticismo, de origem inglesa, é associado ao conjunto de obras da literatura gótica. Meu nome é Jennifer e eu vim apresentar a arquitetura gótica e a arquitetura românica. A arquitetura gótica é um estilo arquitetônico que vigorou no século X ao século XV, durante a Baixa Idade Média. As igrejas, catedrais, as basílicas e os mosteiros são as principais referências da arquitetura gótica. Alguns exemplos da arquitetura gótica. Algum deles é que por toda a Europa é possível encontrar diversas construções em estilo gótico. A Basílica de Saint-Denis, que fica em Paris, em França, uma das primeiras construções da arquitetura gótica. A arte gótica surgiu na França, aliás, já que uma das primeiras foi lá. Alguns elementos da arquitetura gótica, os arcos, né? Os arcos eram o que ficavam em volta de ogiva, eram os mais empregados nas construções que ficavam, né? Os vitrais, que a gente sempre vê assim, que tem uns vidros, sabe, que refletem a luz. Isso eram os pedaços de vidros coloridos com temas religiosos que marcavam o estilo. Os vidros permitiam que entrasse mais luz, né? Que refletiam nos vidros e entravam mais luz nas catedrais. E os gárgulas, né? As estruturas situadas nas calhas, que ficavam os gárgulas em cima das calhas dos cantos, né? Das calhas que tem. Normalmente eram adornadas com figuras animalescas e monstruosas, né? E eles diziam que essas criaturas eram guardiões das igrejas e que durante a noite eles ganhavam vida, né, e protegiam a igreja. Algumas características da arquitetura gótica: os temas religiosos, torres pontiagudas e ásguias, grande ornamentação, paredes mais finas e leves e maior número de janelas e portas. Boa tarde, eu sou a Vitória e eu vou falar sobre a pintura gótica. A pintura gótica irá se delinear claramente em meados de 1350, quando terá lugar fora da arquitetura, a qual adornava murais, afrescos e vitrais. De forma mais autônoma, a pintura irá se desenvolver nas iluminuras dos manuscritos, onde o volume irá se aproximar das formas escultóricas que adornam a catedral. É muito comum nessas pinturas a substituição por fundos dourados, bem como a figuração de personagens religiosos com pouco volume. Podemos lembrar grandes expoentes da pintura gótica, que foi o italiano Giotto di Bondone, que foi entre 1267 a 1337, e o holandês Jan van Eyck, que foi de 1390 até 1441. A escultura do gótico apresenta a segunda grande escola internacional da escultura europeia. Arte românica. A arte românica fez referência a um estilo que surgiu durante a Idade Média, precisamente na Alta Idade Média entre os séculos XI e XIII. O termo românico está relacionado com as influências do Império Romano, que dominou durante os séculos quase toda a Europa Ocidental. Pintura românica.
O estilo românico destacou-se na arquitetura, pintura e escultura, embora tenha tido maior relevância na arquitetura das construções religiosas. Podemos destacar alguns elementos característicos, como a horizontalidade ou as edificações. Arquitetura românica. Sua arquitetura sofreu influência das construções dos antigos romanos. As características que marcaram a arquitetura românica foram as abobadas das basílicas, os pilares fortes e maciços, as paredes espessas com pequenas aberturas funcionando como janelas, as torres e arcos. A igreja românica era chamada Fortaleza de Deus. Percebemos claramente isso porque o seu tamanho e estilo arquitetônico duro. A mais famosa igreja românica foi a Catedral de Pisa e a beleza de seu campanário. Hoje é conhecido como Torre de Pisa, aquela que está inclinada porque o terreno cedeu. É a Torre de Pisa que é assim. As esculturas maciças de bronze são vistas às estátuas de imperadores. Eu vou falar sobre características da arte românica. O estilo românico ele se destacou na arquitetura, pintura e escultura, embora ele tenha tido mais relevância na arquitetura e de construções religiosas. Eu vou citar algumas curiosidades da arte românica. Muitas construções românicas tinham o intuito de abrigar peregrinos e que foram erigidas em caminhos e locais sagrados. E por que as igrejas desse período ficaram conhecidas como igrejas de peregrinação? Atualmente é possível encontrar na Europa diversas construções em estilo românico. Em Portugal, há uma rota do turismo cultural que ela é chamada Rota Românica. Ela é composta por 58 monumentos e também construções concebidas em estilo românico.